cada situação, de cada corpo celeste, de cada corpo que Deus criou. E um dia Deus olha para a terra, olha para baixo e vê uma coisa sem forma e vazia. E ele decide então criar daquele nada, do sem forma e vazia, alguma coisa. E Deus decide descer até lá para criar esta coisa de uma coisa sem forma e vazia. No nosso imaginário, nós podemos imaginar uma coisa sem forma e vazia? Não, né? Não existe. Como é que nós vamos imaginar? Mas nós ficamos pensando que Deus desce, mas quando Ele está lá no céu, isso é uma conjectura minha, Ele olha para o céu, vê os querubins, os serafins, vê todas as miríades celestiais diante dele. Ele vê todos lá. E antes de criar o mundo, ele vê e de repente ele pensa em criar uma outra pessoa, uma outra criatura para estar lá. Alguém que estivesse lá, alguém que estivesse faltando lá. Alguém que estivesse ainda um lugar a ser ocupado. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Alguém que Deus teria que criar. Então ele desce e cria a terra. E só com as palavras do haja ele foi fazendo todas as coisas que houve sobre a terra. Não dá para discorrer sobre todas as coisas porque não dá tempo. Então ele foi fazendo e por último ele fez o que? A coroa da criação. O ser humano. Aquilo que faltava lá. Aquilo que faltava lá no céu. E nós estamos aqui hoje. Estamos louvando a Deus, falando com Deus, imaginando Deus, pensando em Deus, louvando a Deus, mas o nosso pensamento está no céu. Amém. Nós somos a coroa de Deus. Somos aqueles que vai ocupar aquele espaço que estava sobrando lá no céu. Aquele lugar que ninguém tinha ainda ocupado, Deus criou o homem para ocupar, irmão Luiz. Por isso que ele olhou, porque ele não precisava ter nos criado. Mas ele achou interessante criar algo diferente de tudo que ele já tinha criado no céu. E ele desce e cria o homem. De uma coisa também sem forma e vazia. Porque o pó da terra é sem forma e vazio. Ou não é? Se é só para o pó, não tem forma, está vazio. Na verdade, ele cria o homem. E o homem vai andando sobre a face da terra. E Deus cria todas as coisas para o homem dominar sobre elas todas. E lá quando ele criou o jardim do Éden, ele deu um domínio para Adão. Adão era o homem mais rico do mundo, porque ele tinha riqueza e ele já nasceu com seus 5 sentidos. Ninguém precisou ensinar nada para ele. Ele já tinha o seu intelecto já preparado para todas as coisas. Tanto é que ele, criado por Deus, foi colocando o nome dos animais. Os animais eram seus amigos. Os animais andavam com Adão. E eu penso na minha imaginação que todas as vezes na viração do dia, quando Deus vinha falar com Adão, os animais estavam lá prestando atenção. Estavam lá junto com Deus. Porque os animais adoravam também a Deus. E os animais até hoje, eles adoram a Deus. No seu intelecto, no seu modo de existir. Então, um dia Adão resolve se distanciar de Deus. E Adão resolve trair Deus, porque Adão traiu a Deus. Adão desobedeceu a Deus. Adão perdeu aquela intimidade que ele tinha com Deus. Tanta intimidade que ele tinha com Deus, que Deus disse, façamos dele a nossa imagem e semelhança. Será igual a nós. Maravilhoso. O homem mais bonito, a mulher mais bonita, Adão e Eva. Criou Deus. E eles estavam alegres, até que um dia foram enganados por uma serpente. Perderam aquela glória. Foram expulsos do paraíso. Coisa séria. A pessoa ser expulsa da presença de Deus. Hoje Deus não expulsa mais ninguém, mas os homens mesmo se expulsam da presença de Deus. Hoje os homens fogem da presença de Deus. E aqui nós estamos falando nessa conjectura de que Deus criou Adão e todas as coisas,
E nós aqui todos, não importa a nossa cor, a nossa nacionalidade, de onde nós viemos, para onde nós vamos, não importa. Nós somos todos semente de Adão. Nós todos viemos da mesma matriz. Nós todos somos criação de Adão. E Adão se multiplicou sobre a face da terra, e hoje são mais de 7 bilhões e meio de pessoas. Nós somos todos filhos da mesma criatura. E Deus criou Adão para glorificar o seu nome, para andar com Adão, para falar com Adão. E eu penso que quando Deus expulsa Adão, ele, num primeiro momento, fica meio perdido, fica meio sem se achar. Daqui a pouco ele foge para uma caverna. E eu colaboro com a ciência dizendo que Adão foi o primeiro homem das cavernas, porque ele também, na sua perturbação, ele perturbou todos os animais. Aqueles que eram seus amigos, os animais, viraram seus inimigos. E ele se tornou uma caça. E ele se tornou alguém que os animais também podiam caçar. E Adão, ao ser expulso, ele perdeu aquela identidade que ele tinha com Deus. Ele perdeu a imagem e semelhança de Deus. E a Bíblia aqui está nos dizendo que ele começou a se tornar então terrestre, terreno. E o terreno gosta das coisas terrenas. O terreno respira o ar terreno. O terreno fala do terreno. O terreno anda no terreno. O terreno se alimenta do terreno. O terreno só faz coisas do terreno. Ele não pensa no celestial. Ele só pensa no seu aqui, no seu agora. Ele só pensa em andar distante de Deus, porque ele é terreno. Ele não tem o conceito de que Deus existe. E esta herança veio de Adão, que era terreno. Era alma vivente. Não era espírito vivificante. Adão tem o mesmo jeito de muitas pessoas hoje, que são terrenas. Pensam no aqui e no agora. Pensam só nessa vida. Pensam só no que vai acontecer hoje e amanhã. Pensam só nos seus bens materiais. Pensam só em vencer. Ou muitos pensam só em enganar os outros. São terrenos. Não tem a imagem do espiritual. Glória a Deus, amém. Não tem o conceito que Deus quer para o ser humano. Porque Deus nos criou para sermos terrenos. Mas para nós andarmos por essa terra. Mas para um dia nós chegarmos no céu. Para um dia nós chegarmos na eternidade. Aqui a Bíblia diz que é só uma passagem. Nós somos peregrinos e passageiros. Graças a Deus. Aleluia, glória a Deus. E por isso, ele sendo terreno, gostando das coisas terrenas, desistindo de Deus, largou a Deus e ficou à mercê de todas as situações. Penso que ele ficou à mercê das doenças. Já veio doenças sobre ele. Já veio outras condições climáticas sobre ele. Coisas que enganaram ele. E ele se tornou terreno. E esse legado ele deixou para toda a humanidade. Nós podemos ver todas as pessoas, a maioria delas, andando no terreno. Aleluia. Porque o seu corpo é terreno. E assim como são os terrenos, são aqueles que vivem na carne. São aqueles que vivem diante de Deus. Adão foi feito alma vivente. E o último Adão, espírito vivificante. Mas um dia, Deus teve misericórdia e mandou o outro Adão. O segundo Adão. Aquele que vivifica nossos espíritos. Aquele que ensinou a Nicodemos que se ele não nascesse de novo, ele não poderia ver a vida eterna. Amém, aleluia. E aí quando nós começamos a andar como Jesus andou, deixamos de ser alma vivente, começamos a ser espírito vivificante. Já as coisas desse mundo já não têm mais muito interesse para nós. Nós já começamos a olhar as coisas mais de um patamar mais acima. Nós colocamos a nossa mente, o nosso coração, o nosso olhar para o céu. Nós
começamos a olhar para Deus de uma forma diferente. Antes nós dizíamos assim, nós temos a nossa religião e Deus está nela. E hoje nós sabemos que nós não temos a nossa religião, nós temos a nossa igreja e Deus está nela. Porque o Senhor Jesus veio para salvar o que se havia perdido. E o Senhor Jesus veio vivificar o nosso corpo mortal, o nosso corpo que será transformado, o nosso corpo que ao cair na terra se desmancha, fica perdido para sempre, se nós não estivermos com Jesus Cristo. Aleluia! O primeiro Adão da terra é terreno, o segundo o Senhor é do céu. Qual o terreno, tais também são os terrenos, e qual o celestial, tais também são os celestiais. E assim, eu achei muito maravilhoso esse texto aqui. E assim, como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Glória a Deus. E agora digo isso, irmãos, que carne e sangue não pode entrar no reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. O nosso corpo, quando ele cai na terra, ele se torna corruptível, ele vai se esvaindo, vai se terminando, vai ficando para trás. Se o nosso corpo que caiu na terra não tiver o dom da presença de Jesus Cristo, nós estaremos perdidos para sempre. Nós não teremos o nosso corpo incorruptível, mas se o nosso corpo tiver aceitado esse maravilhoso Jesus, nosso corpo ali na terra se transformará num corpo incorruptível. Ele não verá mais a morte. Deus disse assim: bem-aventurado aquele que não alcançar a segunda morte. Bem-aventurado é aquele que se tornar incorruptível, porque a corrupção acaba com o homem, acaba com a alma do homem, acaba com a tricotomia do homem, mas a incorrupção eleva a Deus. Amém. Deus nos comprou para ser incorruptíveis, revestidos de uma glória. E quando esta trombeta, que este capítulo fala, soar, os mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós que tivermos vivos, iremos ao encontro do Senhor nos ares e estaremos sempre com o Senhor. Glória. O Senhor será o nosso recepcionista na entrada do céu, da porta do céu. O Senhor estará ali para recepcionar a sua igreja. O Senhor estará ali para recepcionar os incorruptíveis, aqueles que no piscar de olhos se tornaram incorruptíveis, aqueles que estavam mortos e saíram do seu sepulcro pelo poder da palavra de Deus. Muitos dizem que a ressurreição, aqui Paulo fala, havia na cidade de Coríntios uma disputa, uma guerra, porque alguns achavam que não havia ressurreição, e Paulo disse que se não houvesse ressurreição, a nossa fé seria vã, a nossa esperança seria vã, e nós estaríamos perdidos para sempre. Aleluia! Mas quando ele nos ensina essa doutrina da incorrupção, da incorruptibilidade, da ressurreição e da vida, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia. E quem está comigo jamais verá a morte. Passará da morte para a vida.